O chefe da máfia voltou para a mansão mais cedo do que esperado e quase desmaiou com a visão diante dele. Risadas de crianças ecoaram no silêncio da tarde. Um som tão puro e tão estranho que Nathan Blackwell sentiu como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração até que ele esqueceu como bater. A pasta de couro italiana, recheada com contratos multimilionários e esquemas sombrios, escorregou de seus dedos e caiu no caminho de cascalho branco com um estalo seco que ele nem se incomodou em notar. Os olhos do homem, que fez toda Chicago abaixar suas cabeças, não conseguiam processar o que estava se desenrolando no exuberante gramado verde da mesma propriedade que ele possuía. Lá, sob o ouro derretido da luz do sol das 4h da tarde, seu filho Ethan, um menino de 6 anos que 5 dos principais neurologistas dos Estados Unidos haviam unanimemente diagnosticado com autismo severo e uma perda permanente de conexão emocional, estava agarrado ao pescoço de uma mulher e rindo alto como se nunca tivesse conhecido a dor. Essa mulher não era Serena, sua noiva impecável e linda, nem nenhuma das caras terapeutas que ele já havia contratado. Era Vivian Moore, a empregada doméstica. Nathan nunca a havia olhado nos olhos por mais de 2 segundos. Uma jovem mulher em um uniforme verde barato e luvas de borracha amarelas brilhantes reluzindo ao sol. Ela estava rastejando na grama, fazendo sons brincalhões de relincho de cavalo, completamente despreocupada que os joelhos de seu uniforme estivessem sujos com manchas verdes. Ethan estava sentado em suas costas, seus braços minúsculos esticados, como se quisesse segurar o mundo inteiro. Seu rosto radiante com uma felicidade que Nathan não havia testemunhado uma vez nos últimos 4 anos. 4 anos. 4 anos de ver seu filho sentado em uma cadeira de rodas, cara, com olhos vazios fixos no nada. 4 anos de ouvir médicos explicarem que os músculos de Ethan haviam atrofiado e endurecido, que o menino não conseguia suportar seu próprio peso corporal, que o riso era um reflexo que não podia acontecer em sua condição. 4 anos de gastar milhões de dólares nos tratamentos mais avançados, nos dispositivos médicos mais caros, nos chamados melhores especialistas, e agora uma empregada doméstica em luvas de borracha de os 2 estava fazendo o que todo o seu dinheiro não podia comprar. A arma escondida sob seu terno, de repente, pareceu pesada como uma pedra, puxando seu ombro para baixo. Nathan Blackwell, o homem que uma vez enfrentou o cano de um inimigo sem piscar. O homem que deu ordens para cuidar de pessoas sem um piscar de hesitação, agora estava enraizado no lugar como uma estátua diante da visão de seu filho rindo e brincando. O contraste era tão nítido que parecia cruel. Seu terno de uns 15 mil contra o uniforme barato da garota. O poder de um chefe da máfia que aterrorizava uma cidade inteira contra a impotência de um pai que não conseguia fazer seu próprio filho sorrir. 5 neurologistas de ponta com todos os diplomas e toda a reputação haviam falhado miseravelmente, enquanto uma garota que não havia se formado na faculdade estava criando um milagre bem na frente dele. A mente de Nathan girava tentando reconciliar contradições que não tinham explicação. Nesta manhã, pouco antes de ele sair para uma reunião, Serena havia falado com ele com uma voz doce e preocupada, dizendo que Ethan precisava de uma dose maior de sedativos por causa de episódios agressivos e incontroláveis. Ela disse que o menino havia arranhado uma enfermeira, havia gritado a noite toda, havia perdido completamente o contato com a realidade. Mas a criança, rindo na frente dele, não parecia um paciente que precisava de sedativos. O menino estava vivo, estava sentindo, estava amando. Uma pergunta detonou na cabeça de Nathan como uma bomba atômica, despedaçando cada crença que ele havia construído nos últimos 4 anos. Se seu filho podia rir, podia abraçar, podia brincar como uma criança normal, então quem havia mentido para ele? Quem o havia feito acreditar que Ethan era uma casca vazia sem emoções restantes? Quem havia roubado 4 anos da infância de seu filho
e transformado o menino em um fantasma em sua própria casa? E acima de tudo, por que Nathan sentiu o chão sob seus pés começar a tremer? Tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele havia aceito por 4 anos estava desmoronando em ruínas. E nos escombros desse entendimento completamente virado, apenas uma coisa era clara de uma maneira que doía. Alguém o havia enganado. Alguém pagaria. Se você quer saber a verdade horrível por trás desta trama, toque em curtir para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo com amigos que amam drama. E não se esqueça de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. Nathan caminhou em direção ao jardim, cada passo pesado arrastando-se pelo cascalho branco, aquele som áspero estourando a frágil bolha de felicidade que pairava sobre o gramado verde. Vivian ouviu e seu corpo inteiro se enrijeceu como se alguém tivesse derramado um balde de água gelada sobre sua cabeça. Ela se virou e seu rosto ficou pálido em um instante quando viu a figura alta de Nathan Blackwell movendo-se diretamente em sua direção. Em sua mente, a voz fria de Serena soou de uma vez. A regra que aquela mulher havia repetido repetidamente no primeiro dia de Vivian nesta mansão. Não toque no jovem mestre. Toque-o e você será demitida imediatamente, sem carta de recomendação. Nem um único centavo de compensação. Vivian apressadamente abaixou Ethan na grama, tão apressada que quase fez o menino cair. Ela caiu de joelhos, cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos para o senhor da casa. Suas mãos, ainda dentro das luvas de borracha amarelas brilhantes, tremiam na frente de seu peito como alguém esperando por uma sentença de morte. Seu coração batia forte, como se quisesse saltar de suas costelas, sua respiração tornando-se rápida e superficial. Ela havia cometido um erro fatal. Ela havia quebrado a regra mais importante. E agora ela perderia o único emprego que a mantinha viva, perderia seu abrigo, perderia tudo. Mas o que assustou Vivian foi que Ethan se recusou a deixá-la. O menino agarrou a manga de seu uniforme, seus dedos minúsculos apertando como se fosse o único salva-vidas em um vasto oceano. Ele soltou um gemido de protesto, um som claro e deliberado. Nada parecido com os grunhidos sem sentido que os médicos haviam descrito em seu prontuário médico. Nathan parou a poucos passos de distância, seus olhos afiados e frios absorvendo cada menor detalhe. Ele observou a maneira como seu filho se agarrava à empregada. Observou a resistência inconfundível em cada um dos movimentos do menino, e sua mente começou a processar o que ele estava vendo. Isso não era um reflexo inconsciente que os médicos estavam explicando há 4 anos. Este era um ato intencional de uma criança plenamente consciente do mundo ao seu redor. Então Ethan fez algo que fez Nathan sentir como se alguém o tivesse socado direto no peito. O menino sentiu a tensão irradiando de Vivian, sentiu o medo tremendo por seu corpo, e ele agiu. Ethan soltou a manga de Vivian, rastejou para frente, então se levantou em suas pequenas pernas, erguendo-se bem na frente da empregada como um escudo vivo. Seus braços minúsculos levantados, abertos para cada lado, como se ele estivesse tentando proteger Vivian de qualquer perigo. Os olhos castanhos do menino, os mesmos olhos que pareciam exatamente com os de sua falecida mãe, fixaram-se diretamente nos de Nathan, com uma expressão que este homem nunca havia visto no rosto de seu filho. Era um olhar guardado, um olhar cauteloso, o olhar de uma criança tentando proteger a quem amava de um inimigo. E esse inimigo era seu próprio pai. Nathan sentiu uma pontada de dor rasgar seu peito, mais aguda do que qualquer bala que ele já havia enfrentado em uma vida encharcada de violência. Seu filho, a criança que os médicos haviam jurado que não conseguia reconhecer a família, estava ali protegendo uma empregada dele. A verdade brutal o atingiu como uma onda gigante. Nos olhos de Ethan, Nathan Blackwell não era seu pai. Ele era um estranho. Ele era uma ameaça. Ele era algo de que seu filho precisava desconfiar.
E Vivian, a empregada doméstica com as luvas de borracha amarelas baratas, era segurança. Era alguém para confiar. Era alguém que valia a pena proteger? A voz de Vivian se elevou, tremendo no silêncio pesado. Senhor, sinto muito. Eu não sabia que você voltaria para casa cedo. Ela permaneceu ajoelhada no chão, cabeça baixa, sem ousar olhar para cima. Nathan engoliu em seco, sua garganta seca e amarga. Quando ele falou, sua voz saiu rouca e irreconhecível até para ele mesmo. Fique onde você está. Não se mova. Vivian ficou rígida, esperando a fúria explodir, esperando os insultos gritados, esperando a fria declaração de demissão. Ela vinha encenando isso em sua mente desde o momento em que o viu. Mas nada aconteceu. Nathan apenas ficou ali, imóvel como uma estátua, observando seu filho com aqueles bracinhos levantados, protegendo a empregada doméstica. Ele estava em seu próprio jardim, na mansão que possuía, no império que havia construído com sangue e lágrimas. E ele se sentiu um estranho, um intruso, alguém indesejado por 4 anos. Onde ele estivera quando seu filho precisava de um pai? O que ele estivera fazendo enquanto Ethan crescia em solidão e medo? O que ele estivera acreditando enquanto a verdade estava bem na frente de seus olhos? Se ele apenas tivesse estado disposto a dedicar tempo para olhar. Nathan Blackwell, o chefe da máfia que não sabia o que era o medo, sentiu pela primeira vez em sua vida uma dor para a qual o dinheiro não podia comprar uma cura e o poder não podia apagar. A dor de um pai que se tornara um inimigo aos olhos do próprio filho. Nathan se aproximou, sua voz saindo rápida e crua com desespero. Desde quando ele consegue rir assim? Os médicos disseram que seus músculos haviam atrofiado e endurecido. Ele não conseguia suportar o próprio peso corporal. Eles disseram que o riso era um reflexo que não podia existir em sua condição. Desde quando? As perguntas dispararam como balas, uma após a outra, cada palavra carregando o espanto de um homem, vendo toda a sua compreensão da realidade desmoronar em cacos. Vivian ainda estava ajoelhada no gramado, mas quando ela ouviu aquela pergunta, ela lentamente levantou a cabeça. Pela primeira vez desde que ela havia pisado nesta mansão, ela olhou diretamente nos olhos de Nathan Blackwell, sem medo, sem olhar abaixado. Naquele momento, ela esqueceu que o homem à sua frente era o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Esqueceu que ela era apenas uma pequena empregada invisível. Esqueceu todas as regras e limites que ela havia obedecido por 8 meses. Sua voz se elevou, cheia de uma protetividade feroz pelo menino que estava entre eles. Sempre, Senhor, ele sempre soube rir, sempre soube abraçar, sempre soube amar. Ele reconhece todas as pessoas nesta casa. Ele não é nada como eles lhe disseram. Nathan ficou imóvel, as palavras de Vivian cortando seu coração como lâminas. Sempre. Uma palavra simples, mas carregava o peso de 4 anos de mentiras. Ele olhou para Vivian, seus olhos exigindo uma explicação, e ela começou a lhe contar. Ela trabalhava ali há 8 meses. No início, apenas limpando o primeiro andar, não permitida subir, não permitida chegar perto do jovem mestre, não permitida fazer nada além de limpar superfícies e esfregar o chão. Mas uma noite, quando a mansão inteira havia adormecido, ela ouviu choros, um som pequeno e tênue escapando de um quarto no segundo andar. O quarto onde ela havia sido avisada para nunca entrar. Vivian sabia que estava quebrando a regra. Sabia que poderia ser demitida na hora se fosse pega. Mas aquele choro, o choro de uma criança sozinha no meio da noite, tornou impossível se afastar. Ela subiu as escadas, empurrou gentilmente a porta de Ethan, e o que ela viu mudou tudo. Ethan não estava dormindo. O menino estava deitado na cama, olhos bem abertos, olhando para o teto, completamente acordado. Quando ela entrou, ele virou a cabeça e aqueles olhos castanhos olharam para ela com uma expressão que Vivian nunca esqueceria. Era um olhar de súplica,
O olhar de uma criança procurando desesperadamente por ajuda. Ele estava com medo, mas não de Vivian. Ele estava com medo de outra coisa, algo que ela ainda não conseguia entender, não naquela época. Daquela noite em diante, Vivian começou a se encontrar com Ethan em segredo. Todas as noites, quando todos os outros estavam dormindo, ela escorregava novamente para o quarto do menino. Sentava-se ao lado de sua cama, segurava sua mão, sussurrava contos de fadas. Pouco a pouco, Ethan começou a confiar nela. Ele começou a responder, começou a rir, começou a estender os braços e abraçá-la da maneira que uma criança comum faminta por carinho faria. E então Vivian descobriu a coisa mais importante de todas. Todas as manhãs, a própria Serena dava a Ethan algo que ela chamava de vitamina, um xarope roxo em uma pequena garrafa de vidro. Serena dizia que era um suplemento, algo necessário para manter a saúde do menino. Mas depois de cada dose desse xarope, Ethan mudava completamente. O brilho nos seus olhos ficava vazio. O corpo que havia sido animado ficava mole, como se os ossos tivessem desaparecido. O menino se tornava uma casca oca, sentado em sua cadeira de rodas, olhando para o nada, sem reagir a nada ao seu redor. Vivian suspeitava que aquele xarope roxo não era uma vitamina de forma alguma. Mas quem era ela? Ela era apenas uma empregada sem diploma, sem voz, sem poder. Quem acreditaria nela se ela se levantasse e acusasse a linda noiva do chefe da máfia? Nathan sentiu sua mente girar. 4 anos, milhões de dólares, 5 dos principais neurologistas dos Estados Unidos, os dispositivos médicos mais caros, os tratamentos mais avançados. Tudo isso havia sido mentira. Seu filho não era autista de forma alguma. Seu filho havia sido sistematicamente envenenado por 4 anos sob seu próprio teto. Ele olhou para Vivian, sua voz. Por que você não foi à polícia? Vivian respondeu com um sorriso amargo. Quem sou eu, senhor? Sou uma empregada sem educação, sem família, sem ninguém me apoiando. E Serena é a noiva do chefe da máfia mais poderoso desta cidade. Se eu fosse a polícia, quem acreditaria em mim? Eles ririam na minha cara e me expulsariam da delegacia. E no dia seguinte, eu desapareceria sem deixar rastros, enquanto Ethan continuaria preso em um inferno que ninguém sabia que existia. Nathan ficou ali em silêncio, sentindo cada palavra que Vivian pronunciava como agulhas atravessando a carne. Ela estava certa. Em seu mundo, a verdade não importava mais do que o poder. E Serena, ela tinha todo o poder que uma mulher precisava para silenciar uma empregada desconhecida. Mas agora Nathan sabia a verdade. E alguém pagaria pelos 4 anos de inferno que seu filho fora forçado a suportar. Já passava da meia-noite, mas Nathan não conseguia dormir. Ele estava sentado sozinho em seu escritório totalmente escuro, com apenas o luar frio escorregando pela grande vidraça e lançando listras pálidas e fantasmagóricas no chão de madeira. O copo de uísque em sua mão estava vazio há muito tempo. No entanto, ele ainda o segurava, seus dedos apertando a borda como se fosse a única coisa que o impedia de cair no abismo. As palavras de Vivian continuavam ecoando em sua cabeça. Sempre. Ele sempre soube rir. Sempre soube abraçar. E então a memória surgiu como uma inundação que ele não conseguia conter, arrastando-o para 4 anos antes, para o dia em que sua vida se despedaçou completamente. 4 anos atrás, Nathan recebeu uma ligação do hospital enquanto estava no meio de uma importante reunião com parceiros. A voz do outro lado, fria e profissional, informou-o que sua esposa, Catherine, havia sofrido um grave acidente de carro na rodovia. O veículo havia perdido o controle, atravessado o guarda-corpo e mergulhado em um desfiladeiro profundo. Catherine morreu no local. Ethan, seu filho, com apenas 2 anos na época, estava sentado no banco de trás. O menino sobreviveu por algum milagre,
mas o médico disse que seu cérebro havia sido gravemente ferido pelo impacto. Nathan lembrou-se de dirigir como um louco para o hospital. Lembrou-se de ver o corpo de Catherine coberto sob um lençol branco. Lembrou-se da sensação como se alguém tivesse alcançado seu peito, arrancado seu coração e o esmagado bem na frente de seus olhos. Catherine havia sido a única luz em seu mundo sombrio. Ela era a única mulher que havia visto o verdadeiro homem por trás da máscara fria de um chefe da máfia. Ela o amava não por dinheiro ou poder, mas por quem ele era. E agora ela se fora, deixando-o sozinho com um filho que o médico disse que nunca mais seria normal. O funeral de Catherine durou 3 dias. Nathan não se lembrava muito daqueles dias, apenas que ele ficou como uma estátua ao lado do caixão de sua esposa. Apenas o choro dos pranteadores, apenas o vazio, como se alguém tivesse esculpido um enorme vazio diretamente em sua alma. E então Serena apareceu. Serena Cross, meia-irmã de Catherine por parte de pai, uma mulher que ele havia conhecido apenas algumas vezes em reuniões de família. Ela veio até ele logo após o funeral. Seus olhos vermelhos de chorar, sua voz gentil e cheia de simpatia. Ela disse a ele para se concentrar em seu trabalho. Ela cuidaria de Ethan. Era o que Catherine teria querido. Era a única maneira de Serena honrar a memória de sua irmã. Nathan estava muito consumido pela dor para pensar, muito exausto para questionar qualquer coisa. Seu império subterrâneo era ameaçado então por gangues rivais. Ele tinha que lutar para proteger o que havia construído. Ele não tinha tempo para cuidar de uma criança com dano cerebral. Então ele acenou com a cabeça, entregando seu filho a Serena sem um traço de suspeita. Daquele ponto em diante, toda vez que ele via Ethan, o menino estava sempre naquela cadeira de rodas cara, olhos sem vida fixos no nada, seu corpo rígido como uma boneca. Serena disse que os médicos haviam feito tudo o que podiam. Disse que a condição de Ethan não podia melhorar. Disse que Nathan tinha que aceitar a verdade de que seu filho seria daquele jeito para sempre. E Nathan acreditou nela. Ele acreditou em cada palavra que ela disse. Acreditou nos relatórios médicos. Acreditou na devoção que ela demonstrava todos os dias ao lado de Ethan. Ele acreditou até ficar cego. Mas agora, sentado na escuridão com um copo vazio na mão, dúvidas começaram a rastejar pela mente de Nathan como cobras venenosas. O acidente de carro daquele dia foi realmente um acidente? Por que Serena apareceu exatamente na hora certa, pronta para assumir todas as responsabilidades pelo cuidado de Ethan sem pedir nada? Ela envenenara seu filho por 4 anos. Então, qual era seu propósito final? Nathan colocou o copo na mesa e apertou o botão de chamada do interfone. Alguns minutos depois, Marcos entrou na sala, alerta apesar de ser quase meia-noite. Marcos era a mão direita de Nathan, o homem mais leal que ele tinha na organização, a única pessoa em quem ele confiava completamente. Nathan olhou para Marcos, sua voz fria e firme. Preciso que você investigue o remédio que Ethan tem tomado. Descubra o que realmente é e quem o prescreveu. Encontre todas as informações sobre o Dr. Preston, o neurologista que diagnosticou meu filho. E mais uma coisa, reabra o arquivo sobre o acidente de carro de Catherine de 4 anos atrás. Quero tudo, cada menor detalhe. Não perca uma única coisa. Marcos ficou parado por um segundo, seus olhos afiados varrendo o rosto de Nathan, como se estivesse tentando ler o que estava acontecendo. Então ele falou: Senhor, se isso é uma trama como você pensa, é muito grande, muito perigosa, e alguém a está planejando há muito tempo. Nathan levantou-se, sua sombra projetada contra a parede como um monstro maciço ao luar frio. Sua voz cortou a sala escura, afiada como uma lâmina. Se é uma trama, então alguém vai pagar. E eu prometo que esse preço será muito caro. No dia seguinte, Serena voltou para a mansão de uma viagem de 2 dias a um spa. Ela entrou com um elegante vestido creme, seu cabelo castanho brilhante escorrendo sobre os ombros.
Sua pele radiante, como se tivesse sido cuidada pelos melhores especialistas que o dinheiro podia comprar. Linda, refinada, impecável como sempre. Ela caminhou até Nathan, que estava sentado na sala de estar, inclinou-se para dar um beijo leve em sua bochecha e falou com uma voz doce como mel. Querido, você voltou para casa cedo ontem. Por que não me ligou? Nathan olhou para ela, seu rosto não revelando nada. 4 anos no submundo o haviam ensinado a usar uma máscara perfeita. Ele respondeu com naturalidade. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. Eu queria voltar para casa e ver Ethan. Serena deu uma risada suave e brilhante como sinos de vento. Ethan, eu já lhe dei o remédio dele. Ele está descansando em seu quarto. Você sabe como é. Ele não reconhece ninguém. Visitá-lo é como olhar para uma parede. Essa frase. Uma vez Nathan teria acenado com a cabeça como uma verdade óbvia. Mas agora, depois do que ele havia testemunhado no jardim na tarde de ontem, depois do relato de Vivian, cortou seus ouvidos como uma faca. Ele não reconhece ninguém. Nathan teve que apertar a mandíbula para evitar que um rosnado de raiva escapasse. O jantar foi servido na grande sala de jantar. A longa mesa de carvalho arranjada com cuidadosa elegância, velas e flores frescas dispostas assim. Serena sentou-se em frente a Nathan e Ethan foi colocado na cadeira alta especial ao lado dela. O menino sentou-se ali com olhos opacos e desfocados, seu corpo mole como uma boneca com a chave de corda removida. Nathan observou seu filho e viu com clareza brutal como isso era diferente da criança rindo no gramado no dia anterior. O remédio, aquele maldito xarope roxo, havia transformado seu filho nisso. Serena estendeu a mão, gentilmente limpou a boca de Ethan, alisou seu cabelo, sussurrando palavras doces. Coma, querido bom menino. A tia te ama. Seus movimentos eram praticados e ternos, exatamente o que uma cuidadora dedicada deveria parecer. Mas desta vez, Nathan observou com outros olhos. Ele viu o que havia perdido por 4 anos. Toda vez que a mão de Serena o tocava, Ethan se encolhia, seu pequeno corpo se tensionava, seus ombros minúsculos tremiam como se ele estivesse tentando se afastar de um perigo que não conseguia nomear. E seus olhos, os olhos que Serena chamava de vazios e incapazes de reconhecimento, nunca olhavam para ela. Eles continuavam flutuando para um canto da sala onde Vivian estava quieta, esperando para servir. A maneira como Ethan olhava para Vivian não era nada parecida com a maneira como ele olhava para Serena. Havia saudade, confiança e uma espécie de paz. Nathan olhou para aquele canto e pegou Vivian com a cabeça baixa, evitando todos os olhares, suas mãos apertadas contra o estômago. Aquela garota sabia que estava sendo observada, sabia que tinha que manter a distância, sabia que um movimento errado poderia custar mais do que um emprego. Poderia custar sua vida. E então Nathan viu Serena lançar um olhar para Vivian. Apenas um lampejo de um olhar, mas foi o suficiente para ele ler tudo dentro dele. Frio, desprezo, ódio. Aquilo não era o olhar de um empregador para um servo. Aquele era o olhar de um inimigo para uma ameaça. Nathan fingiu que não tinha visto nada. Ele cortou um pedaço de bife em seu prato e perguntou com uma voz normal. O novo remédio tem funcionado ultimamente? Serena se virou com um sorriso gentil. O Dr. Preston diz que talvez precisemos aumentar um pouco a dose. Ethan pareceu um pouco inquieto ultimamente. Às vezes ele tem reações estranhas que o médico não consegue explicar. Nathan acenou com a cabeça, seu olhar deslizando para a pequena garrafa de vidro de xarope roxo sobre a mesa, bem ao lado do prato de Ethan. Eu entendo. 2 palavras simples, mas o verdadeiro significado por trás delas não era nada parecido com o que Serena pensava. Ele entendeu que seu filho estava sendo envenenado todos os dias. Ele entendeu que a mulher sentada à sua frente era uma cobra venenosa usando um rosto humano. Ele entendeu que tinha que agir perfeitamente
até ter provas suficientes em suas mãos. O jantar terminou em um silêncio fabricado. Nathan foi para seu quarto privativo, fechou a porta e ficou na escuridão. Seu punho apertado tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. A raiva fervia em seu peito como um vulcão prestes a explodir. Mas ele tinha que contê-la, tinha que esperar, tinha que ser paciente. Marcos estava investigando. A verdade seria exposta em breve. E quando fosse, Serena aprenderia como era realmente a fúria de Nathan Blackwell. O jogo de gato e rato havia oficialmente começado, e Nathan tinha certeza de que ele não seria o rato. 3 dias se passaram em um peso tenso e sufocante. 3 dias em que Nathan teve que performar a perfeição. Teve que ver Serena sorrir para ele todas as manhãs. Teve que testemunhá-la colocar xarope roxo na boca de seu filho e não fazer nada. 3 dias de engolir sua raiva inteira esperando Marcos retornar com as peças que faltavam da verdade. E finalmente, na terceira noite, Marcos bateu na porta de seu escritório. Com uma grossa pasta na mão, Nathan sentou-se atrás da mesa, fez um sinal para Marcos fechar a porta e começar seu relatório. Marcos colocou a pasta na mesa, abriu-a e tirou uma pilha de arquivos, sua voz baixa e firme. Senhor, investiguei o Dr. Howard Preston como você pediu, e o que encontrei é profundamente perturbador. O Dr. Preston não é um neurologista pediátrico, como ele afirma. Ele é um psiquiatra especializado em sedativos e anestesia para pacientes gravemente doentes mentais. Suas credenciais são reais, mas sua especialidade está completamente errada para o que o jovem mestre precisa. Nathan apertou o apoio de braço da cadeira até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas ele não disse nada, apenas acenou para Marcos continuar. Marcos virou para a próxima página. Quanto ao remédio que Ethan tem tomado, senhor, não é uma vitamina como Serena diz. Tive um especialista em farmacologia para analisar uma amostra, e os resultados mostram que é uma mistura de haloperidol e benzodiazepina. Estes são sedativos extremamente fortes, tipicamente usados apenas para pacientes psiquiátricos graves em instalações médicas especializadas. A dosagem na garrafa de Ethan é suficiente para transformar um adulto saudável em um vegetal, muito menos uma criança de 6 anos. Nathan sentiu náuseas subirem a garganta. Seu filho fora envenenado por 4 anos sob seu próprio teto, bem na frente dele, e ele nunca soubera. Marcos continuou. E mais uma coisa, senhor. Rastreei as transações financeiras de Serena nos últimos anos. Todo mês, ela saca os $10.000 em dinheiro de sua conta pessoal e os entrega diretamente ao Dr. Preston. Sem transferência bancária, sem fatura, sem papelada que pudesse deixar um rastro. No total, em 4 anos, ela gastou quase $500 mil pagando pelo envenenamento do jovem mestre. Nathan levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o jardim, preto e silencioso além do vidro. $500 mil. Serena gastara $500 mil para transformar seu filho em um cadáver vivo. Ele respirou fundo e lentamente, forçando a fúria a se conter, gritando para se libertar. E o acidente de Catherine? Marcos ficou em silêncio por 1 segundo antes de responder, ainda investigando. Senhor, o arquivo do caso foi encerrado há muito tempo com a conclusão de um acidente por perda de controle. Mas encontrei um detalhe que é altamente suspeito. Nathan virou-se, olhos afiados como lâminas. Que detalhe? O carro de Catherine foi levado para manutenção 1 semana antes do acidente. Encontrei a garagem que fez o trabalho e obtive uma cópia da solicitação de serviço. A pessoa que agendou a manutenção naquele dia, senhor, foi Serena Cross. Nathan sentiu o sangue em seu corpo gelar. Serena agendou a manutenção de Catherine. 1 semana depois, Catherine morreu em um acidente que se dizia ter sido causado pela perda de controle. Não podia ser coincidência. Não podia ser coincidência. Continue cavando, disse Nathan, sua voz fria como gelo.
Encontre o mecânico que fez a manutenção do carro naquele dia. Descubra o que eles fizeram com o veículo, quem teve acesso a ele depois que a manutenção foi concluída. Preciso de provas sólidas antes de agir. Se Serena realmente matou Catherine, eu não a deixarei morrer facilmente. Marcos acenou com a cabeça. Eu entendo, senhor, mas preciso perguntar o que você planeja fazer com ela enquanto esperamos. Ela está morando sob o mesmo teto que você e Ethan. Nathan voltou para a mesa, sentou-se novamente, seus olhos frios e calculistas, como um leopardo espreitando sua presa. Ela não suspeitará de nada. Continuaremos jogando o noivo cego até termos provas suficientes. Mas de agora em diante, quero que nossa gente a observe em cada movimento, cada ligação, cada reunião e, o mais importante, encontre uma maneira de substituir o remédio de Ethan por um falso sem que ela perceba. Meu filho não engolirá outra gota de veneno. Marcos acenou com a cabeça e saiu, deixando Nathan sozinho na sala escura. Ele ficou ali, olhando para o vazio, sua mente girando com o que acabara de aprender. Seu filho não era autista de forma alguma. Ethan fora sistematicamente envenenado por 4 anos. E por trás de tudo estava Serena, a mulher em quem ele havia confiado, a mulher com quem ele planejava se casar, a mulher que poderia ter matado Catherine. Nathan cerrou a mão, suas unhas cravando em sua palma até sangrar sem que ele sequer percebesse. Ela pagaria por tudo, centavo por centavo. Naquela noite, depois que Marcos saiu, Nathan mandou chamar Vivian para seu escritório. Ela entrou na sala escura com a preocupação estampada no rosto, suas mãos apertadas na frente do estômago, seu olhar abaixado, sem ousar olhar diretamente para seu empregador. Nathan sentou-se atrás de sua mesa, observando-a em silêncio por um longo tempo antes de falar. Sente-se. Vivian hesitou, então sentou-se na cadeira em frente à mesa, costas retas, ombros tensos, como um pequeno animal pronto para fugir a qualquer segundo. Nathan olhou para ela, e sua voz não era tão fria como de costume. Havia algo mais nela agora. Preciso saber sobre você, Vivian. De onde você é? Quem você era antes de vir para cá? Vivian levantou a cabeça, surpresa estampada em seu rosto. Ela não esperava que o chefe da máfia mais poderoso de Chicago se importasse com o passado de uma empregada comum como ela. Mas então ela entendeu. Ele estava tentando confirmar se ela era espiã de alguém, se era um elo em algum esquema maior. Ela respirou fundo e começou a falar, sua voz suave, mas firme. Sou órfã, senhor. Nunca conheci o rosto dos meus pais. Nunca soube quem eram. Nunca soube por que me abandonaram. A única coisa que sei é que fui encontrada fora do portão de um orfanato nos arredores da cidade, quando tinha apenas alguns dias de vida, embrulhada em um cobertor velho e rasgado, sem nome, sem documentos, sem nada. Ela parou por um momento como se engolisse memórias dolorosas. Cresci naquele orfanato onde cada dia era uma luta para sobreviver. Fome, solidão e ser intimidada por crianças mais velhas. Aprendi que neste mundo ninguém me salvaria, exceto eu mesma. Nathan sentou-se quieto, ouvindo, seus olhos nunca deixando o rosto de Vivienne. Ela continuou e sua voz começou a tremer. Quando eu tinha 18 anos, uma família veio ao orfanato e disse que queria me adotar. Eu pensei que era um milagre. Pensei que Deus finalmente me tinha visto. Pensei que eu ia ter uma família de verdade. Mas eu estava errada. Não era o céu, era o inferno. Vivian puxou a manga, revelando cicatrizes tênues em seu braço. O homem que me adotou era abusivo. Ele me batia por qualquer motivo. Porque o arroz não estava totalmente cozido. Porque a casa não estava limpa o suficiente. Porque eu olhei para ele de forma errada. 4 anos, senhor. 4 anos eu vivi naquele inferno. Com muito medo de pedir ajuda porque ele ameaçou me matar se eu contasse a alguém uma única palavra. Nathan sentiu a mandíbula apertar enquanto ouvia. Ele havia visto crueldade em sua vida.
havia infligido mais do que sua parte de sofrimento aos outros. Mas o tormento de uma criança órfã, sem para onde correr, ainda despertava raiva nele. Vivian abaixou a manga novamente, cobrindo as cicatrizes. Quando eu tinha 22 anos, eu fugi. Saí daquela casa sem nada além das minhas mãos nuas e um corpo cheio de cicatrizes. Vaguei pelas ruas, fazendo qualquer coisa para sobreviver, lavando pratos, limpando casas, carregando bandejas em pequenos restaurantes. Guardei cada dólar e tentei ir para a faculdade de psicologia porque queria entender por que as pessoas podiam ser tão más umas com as outras. Mas no meu terceiro ano, eu não tinha dinheiro suficiente para continuar. Tive que largar no meio e trabalhar como empregada para sobreviver. Nathan a observou, sua voz diminuindo. Então por que você arriscou sua vida por Ethan? Você não tinha nada a ganhar. Ninguém te pagou por isso. Ninguém sequer saberia. Ninguém te agradeceria. Por que você arriscaria tudo por uma criança que não é sua? Vivian levantou a cabeça e, pela primeira vez na conversa, ela olhou diretamente nos olhos de Nathan, seus olhos castanhos iluminados com algo feroz. Porque eu sei o que isso sente, Senhor. Eu sei o que sente estar preso no inferno e ninguém te ouvir gritando. Eu sei o que sente olhar para o mundo e ver pessoas passando rindo, vivendo vidas normais, enquanto você está morrendo lentamente e ninguém sequer sabe. Quando olhei para os olhos de Ethan naquela noite, vi a mim mesma de anos atrás. Vi uma criança desesperadamente implorando por ajuda e ninguém ouvindo. Eu não podia deixá-lo. Eu não podia me virar e fingir que não via. Se eu fizesse isso, eu não seria diferente das pessoas que me abandonaram naquela época. Nathan sentou-se ali, olhando para a jovem mulher à sua frente, e pela primeira vez ele realmente a viu. Não a empregada em um uniforme verde e luvas de borracha amarelas brilhantes, mas um ser humano que havia passado pelo inferno e sobrevivido. Uma guerreira mais forte do que qualquer um que ele já havia conhecido no violento submundo. E dentro do peito frio do chefe da máfia, pela primeira vez em 4 anos desde que Catherine se fora, algo quente começou a se acender. Enquanto Nathan e Vivian conversavam, a porta do escritório de repente rangeu, com um som suave e inquietante. Ambos se viraram, e ali na soleira estava uma pequena figura, cabelos castanhos revoltos, olhos ainda pesados de sono, mas se iluminando no momento em que encontraram Vivian. Ethan havia escorregado da cama no meio da noite para procurar a pessoa em quem mais confiava nesta casa. Quando ele viu Vivian, seu rosto se iluminou, e ele correu direto para ela, seus braços minúsculos envolvendo-se firmemente em sua perna como se ele tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Vivian se abaixou, alisou o cabelo dele, sua voz gentil e calorosa. Por que você não está dormindo? Já é noite. Você precisa descansar. Nathan ficou ali observando e seu coração estremeceu com uma dor tão aguda que parecia uma faca atravessando-o. Por 4 anos, seu filho nunca havia corrido para ele assim. Por 4 anos, ele só havia visto uma criança em uma cadeira de rodas com olhos vazios. Nunca reagindo quando Nathan entrava na sala. Nunca estendendo a mão quando Nathan estava perto. Ele pensara que era doença, dano cerebral, um destino cruel. Mas agora ele sabia a verdade. Seu filho não o abraçava, não porque não podia, mas porque não sabia quem Nathan era. Para Ethan, Nathan era apenas uma sombra estranha que aparecia e desaparecia de tempos em tempos. Não um pai em quem ele pudesse confiar e amar. Então algo milagroso aconteceu. Ethan levantou a cabeça para olhar para Vivian, então lentamente se virou para olhar para Nathan. Os olhos castanhos do menino, os mesmos olhos que espelhavam os de Catherine, continham algo diferente da cautela guardada que Nathan havia visto no jardim naquele dia. Ethan hesitou por um segundo, como se estivesse lutando consigo mesmo. Então fez algo que tirou o fôlego de Nathan. Ethan estendeu sua pequena mão e pegou o dedo de seu pai. Foi um gesto tão simples, mas para Nathan
era mais precioso do que cada contrato multimilionário que ele já havia assinado, mais precioso do que todo o poder e dinheiro que ele havia passado uma vida acumulando. Esta foi a primeira vez em 4 anos que seu filho escolheu tocá-lo. Aquela pequena mão era quente e suave, segurando seu dedo como se procurasse segurança, como se tentasse se conectar a um pai que o menino nunca havia realmente conhecido. Nathan Blackwell, o chefe da máfia que fazia toda a cidade de Chicago tremer. O homem que havia enfrentado a morte sem piscar estava ali com os olhos vermelhos e a garganta apertada. Ele não conseguia falar, não conseguia se mover, só conseguia ficar parado e sentir o calor da mão de seu filho. Então Ethan falou, sua voz pequena e lenta. Cada palavra colocada cuidadosamente, como se estivesse tentando com todas as suas forças acertar. Papai, não demita Vivian. 5 palavras, apenas 5 palavras simples, mas carregavam todo o medo e a saudade de uma criança de 6 anos que fora aprisionada na escuridão por 4 anos. Nathan caiu de joelhos no chão, sem se importar mais com o terno caro ou a imagem de um chefe poderoso. E ele puxou seu filho para seus braços, segurando-o tão fortemente que era como se o menino pudesse desaparecer se ele o soltasse. Sua voz tremeu enquanto ele sussurrava no ouvido de Ethan. Eu não estou demitindo ninguém. Sinto muito, filho. Sinto muito por não ter estado com você. Sinto muito por não ter te protegido. Sinto muito. Vivian ficou ao lado deles, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto ela observava pai e filho se reunirem após 4 anos separados. Ela deu um passo para trás, querendo dar-lhes privacidade, mas Ethan não a deixava. Ele estendeu uma mão, agarrou a mão de Vivian e a puxou para mais perto. Nos braços de Nathan, o menino se agarrou a ambos, como se esta fosse a família que ele sempre desejou. Ninguém naquela sala sabia que, logo além da porta semiaberta, Serena estava de pé nas sombras do corredor. Ela havia acordado quando não encontrou Nathan ao seu lado e fora procurá-lo. Mas em vez de entrar, ela parou quando ouviu vozes. Ela ficou ali, ouvindo cada palavra, observando cada movimento através da pequena fresta da porta. Seus olhos lentamente se transformaram em gelo, seus lábios se apertando em uma linha dura. Nathan sabia. De alguma forma ele sabia. Aquela maldita empregadinha havia lhe contado tudo. Serena recuou em silêncio, seus passos não fazendo barulho no tapete. Ela se virou e voltou para seu quarto, sua mente girando com cálculos. Ela precisava agir. Precisava agir agora antes que fosse tarde demais. 4 anos de um plano perfeito não podiam ser destruídos por uma empregada anônima e um chefe da máfia que de repente queria ser um bom pai. Serena não ia deixar isso acontecer, não importava o que tivesse que fazer. 2 dias se passaram após aquela noite. 2 dias em que Serena viveu com ansiedade e uma raiva lenta e ardente. Ela sabia que Nathan havia mudado. Sabia que ele estava escondendo algo dela. Sabia que aquela pequena empregada havia dito coisas que ela não tinha o direito de dizer. Ela não podia deixar isso continuar assim. Não podia ficar parada e assistir 4 anos de um plano perfeito desmoronar por causa de uma garota anônima com luvas de borracha amarelas brilhantes. Serena precisava agir, e precisava agir agora. Ontem à noite, quando a mansão inteira havia adormecido, Serena escorregou para o quarto de Vivian. Ela se moveu como um fantasma, abriu a gaveta do guarda-roupa da empregada e colocou dentro dela um brilhante colar de diamantes, a peça de joalheria mais cara que possuía, a herança que sua mãe lhe deixara antes de morrer. Serena não hesitou. Ela estava disposta a sacrificar qualquer coisa para remover Vivian desta casa. Na tarde seguinte, a performance começou. Serena chamou todos os funcionários da mansão para se reunirem no grande saguão. Do jardineiro ao chefe, do motorista aos faxineiros, eles estavam em fila com rostos ansiosos, sem entender o que estava acontecendo. Então, Serena apareceu no topo da escada e começou a descer, um degrau de cada vez,
lenta e teatral. Em sua mão estava o colar de diamantes e seu rosto se contorceu em uma expressão de dor perfeitamente encenada, lágrimas brilhando em seus olhos. Ela parou no meio do saguão e sua voz trêmula ecoou pelo silêncio. Este colar é a única lembrança que minha mãe me deixou antes de morrer. Significa mais para mim do que minha própria vida. E hoje eu o encontrei no quarto de uma de vocês. Serena levantou a mão, seu dedo indicador apontando diretamente para Vivian, que estava de pé no canto do saguão, no quarto daquela garota. Todos os olhares se voltaram para Vivian, frios e condenatórios. Dois seguranças deram um passo à frente, cada um agarrando um de seus braços e arrastando-a para o centro do saguão. Vivian nem teve tempo de reagir. Ela foi empurrada para o chão de mármore gelado, seus joelhos atingindo a pedra dura e fazendo-a choramingar de dor. Ela olhou para cima, olhos arregalados de horror, sua voz falhando em desespero. Eu não o peguei. Eu juro que nunca entro no quarto de Serena. Eu nem sei como é esse colar. Serena se aproximou, parando sobre Vivian, olhando para baixo com uma expressão que era ao mesmo tempo ferida e furiosa, uma performance digna de um Oscar. Eu confiei em você, Vivian. Eu te dei um emprego quando você não tinha nada. Eu te dei um teto quando você estava vagando pelas ruas. Eu te tratei como família, e é assim que você me trai. Você roubou a lembrança da minha mãe. As lágrimas de Serena rolaram por suas bochechas. Lágrimas de crocodilo perfeitas e meticulosas. Ela se virou para a equipe reunida ao redor deles, sua voz embargada de indignação. Chame a polícia! Jogue essa garota daqui imediatamente! Não quero ver o rosto dela por mais um segundo. Os funcionários começaram a sussurrar. Olhares de nojo e desprezo derramando-se sobre Vivian. A chefe balançou a cabeça em desapontamento. O jardineiro cruzou os braços e olhou para ela como se fosse uma criminosa e até a senhora, a velha governanta que trabalhava nesta mansão há 20 anos, apenas abaixou a cabeça, sem ousar olhar, sem ousar falar. Ninguém defendeu Vivian. Ninguém acreditou nela. Ela estava sozinha dentro de um círculo hostil, de joelhos no mármore frio, lágrimas molhando suas bochechas enquanto as palavras lhe falhavam. Ela queria gritar que era inocente. Queria explicar que estava sendo incriminada. Mas ela sabia que ninguém a ouviria. Ela era apenas uma pobre empregada sem família, sem parentes, sem ninguém para ficar ao seu lado. Serena, enquanto isso, era a noiva do chefe da máfia. Uma mulher linda e poderosa, alguém que todos temiam e respeitavam. Quem acreditaria em uma garota como Vivian em vez de alguém como Serena? Mas o que mais doeu em Vivian não foi ser incriminada. Não foi a perspectiva de ser demitida e enviada para a cadeia por roubo. O que mais doeu foi pensar em Ethan. Se ela fosse expulsa, quem o protegeria? Quem escorregaria para o quarto dele tarde da noite para segurar sua mão e sussurrar contos de fadas? Quem o lembraria de que ele não estava sozinho? Que alguém o amava? Serena continuaria envenenando-o, transformando-o novamente em um corpo sem vida em uma cadeira de rodas, e desta vez não haveria ninguém para salvá-lo. Vivian levantou a cabeça e olhou para Serena, olhos vermelhos de chorar, mas ainda brilhando com raiva. Você sabe que eu não o peguei. Você sabe melhor do que ninguém. Serena deu um sorriso fino, inclinando a cabeça enquanto olhava para Vivian, da mesma forma que se olha para um inseto patético. Não sei do que você está falando. A única coisa que sei é que o colar da minha mãe estava na sua gaveta. Agora você pode explicar isso para a polícia. Serena virou-se para um dos guardas, prestes a ordenar que ele fizesse a ligação, quando uma voz baixa e fria ecoou da escadaria. Basta! Todos no hall se viraram para a escadaria onde Nathan Blackwell estava, com um rosto frio como gelo. Ele desceu um degrau de cada vez, lento e deliberado, seu olhar afiado nunca deixando Serena. Serena deixou um sorriso triunfante florescer, certa de que Nathan havia aparecido para apoiá-la, para punir a ladra desprezível a seus pés
Ela se moveu em direção a ele, sua voz adocicada e impecavelmente ferida. Querido, você vê que esta garota roubou o colar da minha mãe, a única lembrança que me resta. Mas Nathan não parou ao lado de Serena. Ele passou direto por ela como se ela não existisse, e foi até Vivian, ainda ajoelhada no mármore frio. Ele se abaixou, ofereceu sua mão e gentilmente a ajudou a se levantar, cuidadoso e terno, como se ela fosse algo precioso que poderia se estilhaçar a qualquer momento. Serena congelou, o sorriso apagado de sua boca, substituído por uma confusão atordoada. Você, o que você está fazendo? Você está ajudando uma ladra. Nathan virou-se para ela, sua voz fria e afiada como uma lâmina. Ela não roubou nada. Serena forçou uma risada, tentando se recompor. Você acredita mais nessa vadia do que em mim. Eu sou sua noiva. Eu sou quem esteve ao seu lado e cuidando de Ethan por 4 anos. E aquela garota é apenas uma qualquer. Nathan olhou diretamente nos olhos de Serena, seu olhar tão frio que a fez tremer. Não acredito em vadia. Acredito nas câmeras de segurança. Serena sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre sua cabeça. Nathan sinalizou para Marcos que estava parado no canto do hall e imediatamente a grande televisão montada na parede se acendeu. A filmagem era nítida até o menor detalhe. Uma gravação de uma câmera de segurança escondida no corredor. Na tela, Serena apareceu às 2h da manhã da noite passada, escorregando pelo corredor com passos leves e silenciosos de uma ladra. Ela parou na porta de Vivienne, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava olhando, então abriu-a e entrou. A câmera na sala a capturou abrindo a gaveta do guarda-roupa e colocando o colar de diamantes dentro, antes de ela sair novamente com um sorriso satisfeito nos lábios. O hall caiu em um silêncio mortal. Os funcionários que acabavam de olhar para Vivian com desprezo agora estavam com a boca aberta, incapazes de acreditar no que estavam vendo. A Sra. Webb levantou uma mão para cobrir a boca, seus velhos olhos arregalados de horror. Serena estava ali, seu rosto pálido como papel, seu corpo tremendo fora de seu controle. Você estava me espionando. Sua voz soou presa entre pânico e fúria. Você colocou câmeras em mim em nossa própria casa. Nathan se aproximou, cada passo como um martelo cravando pregos no caixão de Serena. Eu não estava apenas observando você. Eu também sei que você tem pago os 10 exames em dinheiro todos os meses ao Dr. Howard Preston. Serena recuou um passo, suas pernas ameaçando ceder. Nathan continuou, sua voz fria e impiedosa. Eu sei que a vitamina que você tem dado ao meu filho todas as manhãs é na verdade uma mistura de haloperidol e benzodiazepina. Sedativos extremamente poderosos usados apenas para pacientes psiquiátricos graves. Eu sei que a dose que você tem dado a Ethan é suficiente para transformar um adulto saudável em um vegetal, muito menos uma criança de 6 anos. E eu sei que você tem envenenado meu filho por 4 anos. Serena recuou novamente até que sua espinha atingiu a parede. A máscara impecável que ela usara por 4 anos começou a rachar, depois a se desfazer pedaço por pedaço. Ela olhou ao redor como um animal encurralado, procurando uma saída, mas não havia nenhuma. Todos os olhos no hall estavam nela agora. Não mais respeitosos, não mais com medo, apenas enojados e furiosos. Nathan se aproximou até ficar diretamente na frente dela, seus olhos 2 poços negros sem fundo, sem um traço de emoção. 4 anos, Serena. 4 anos você transformou meu filho em um cadáver vivo. 4 anos você me fez acreditar que seu dano cerebral era permanente. 4 anos você roubou a infância de Ethan e minha paz. Você tem alguma ideia do quanto isso me quebrou? Cada vez que eu via meu filho naquela cadeira de rodas, com aqueles olhos vazios, Serena apertou os lábios e algo perigoso brilhou em seus olhos. Ela sabia que estava exposta. Sabia que nenhuma mentira poderia salvá-la agora. Mas Serena Cross não era o tipo de mulher que se rendia facilmente.
Ela havia passado 4 anos construindo esse plano. Sacrificou muito para chegar até aqui. E ela não ia deixar isso desmoronar por causa de uma empregada e alguns vídeos. Se ela tivesse que cair, arrastaria todos com ela. Serena levantou o queixo, olhou diretamente nos olhos de Nathan e um sorriso estranho se espalhou por sua boca. O sorriso de alguém que não tinha mais nada a perder. Serena estava de costas para a parede, aquele sorriso estranho ainda pairando em seus lábios. Ela não negou. Ela não chorou nem implorou como todos esperavam. Em vez disso, ela levantou o queixo, olhos frios como gelo, fixos em Nathan, e jogou sua última carta. Sua voz ecoou pelo hall, afiada e pingando veneno. Você quer saber por que eu fiz tudo isso? Porque Catherine merecia. Nathan ficou rígido, o nome de sua falecida esposa atingindo-o como uma lâmina, cravada diretamente em seu peito. Serena continuou, sua boca curvando-se em um sorriso amargo. Minha irmã perfeita, a mulher que você amava com tudo o que tinha, aquela que você pensava ser uma santa. Ela o traiu, Nathan. Ela tinha outro homem. E Ethan, a criança que você lamentou por 4 anos, ele pode nem ser seu. O grande hall ficou em silêncio como papel. Todos prenderam a respiração, esperando a reação de Nathan. Ele ficou ali, seu rosto perdendo a cor por um instante. O que você acabou de dizer? Serena deu um passo à frente, o medo de momentos atrás parecendo desaparecer, substituído por algo perigosamente desequilibrado. Você pensa que conhecia Catherine? Você não sabia nada sobre ela. Você estava ocupado com seu império do submundo, ocupado com guerras de poder enquanto ela estava em casa sozinha com outros homens. Eu sabia de tudo. Eu tenho provas. E eu o protegi dessa verdade humilhante por 4 anos. Eu tinha medo que Ethan não fosse do seu sangue, mas herdasse tudo. Eu fiz tudo por você. Nathan olhou para Serena, seus olhos recuperando lentamente a calma. Ele conhecia Catherine. Ele amava Catherine mais do que qualquer um neste mundo. Ele sabia que ela não era esse tipo de mulher. Isso era guerra psicológica. A última tentativa de Serena de desequilibrá-lo, de confundi-lo, de fazê-lo perder o foco. Ele respondeu friamente. Mesmo que isso fosse verdade, você ainda não tinha o direito de envenenar uma criança de 2 anos por 4 anos. Seja quem for o pai de Ethan, ele ainda é uma criança inocente. Você roubou 4 anos de sua infância, transformou-o em um vegetal, prendeu-o no inferno sob o teto de seu próprio pai. Nenhuma razão pode justificar isso. E foi então que Serena perdeu o controle completamente. A máscara doce e refinada que ela usara por 4 anos se estilhaçou, expondo o verdadeiro rosto por baixo, selvagem e cheio de ódio. Ela gritou, sua voz aguda e feral. Sim, eu o envenenei. Eu o fiz beber todos os dias para que ele se tornasse um monte de carne inútil. Quer saber por quê? Porque se ele fosse saudável, ele herdaria tudo. Todo o seu império, todo o seu dinheiro, seu poder, tudo seria dele e meu. O que eu ganharia? Eu cuidei dele por 4 anos. Eu fiz o papel da boa tia, da noiva perfeita por 4 anos. Eu mereço ser recompensada. Serena gritou, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de loucura e raiva. Catherine sempre teve tudo. Papai a amava. Nossa madrasta a mimava. Você a amava. E eu? Eu era apenas a meia-irmã que ninguém sequer se incomodava em olhar. Eu vivi em sua sombra minha vida inteira. E quando ela morreu, eu pensei que finalmente tinha uma chance e... finalmente eu poderia pegar o que deveria ter sido meu. Nathan ficou ali, frio como uma estátua de gelo. Nem um lampejo de emoção em seu rosto. Quando Serena parou para respirar, ele falou, sua voz tão calma que era assustadora. Você será recompensada. Na prisão, Serena riu como uma louca. Você não pode fazer nada comigo. Eu tenho provas de que Catherine traiu.
Eu tenho fotos, mensagens, tudo. Se você me mandar para a prisão, eu vou liberar tudo. Um escândalo vai explodir. A cidade inteira saberá o que sua esposa realmente era. Você quer isso? Nathan se aproximou, cada passo pesado com ameaça. Ele parou bem na frente de Serena, quase uma cabeça mais alto, sua sombra engolindo como a escuridão da morte. Sua voz baixou e perigosa. Você acha que tenho medo de um escândalo? Você acha que me importo com o que as pessoas dizem? Você esqueceu quem eu sou? Serena olhou fixamente nos olhos de Nathan e, pela primeira vez, ela realmente sentiu medo. Ela havia esquecido. Ela estava tão consumida por seu plano que havia esquecido que o homem à sua frente não era um empresário comum. Este era Nathan Blackwell, o chefe da máfia que fazia toda Chicago tremer. Um homem que havia feito pessoas desaparecerem sem deixar rastros por ousar traí-lo. Ela não estava enfrentando um marido traído. Ela estava enfrentando um monstro e acabara de irritá-lo. Serena percebeu que havia chegado a um beco sem saída. Não havia mais mentiras que pudessem salvá-la. Nenhum truque que pudesse tirá-la disso. Seus olhos varreram o hall, procurando uma saída, uma abertura, qualquer coisa que pudesse reverter a situação a seu favor. E então ela viu. Na escadaria, uma pequena figura estava tremendo, olhos castanhos arregalados de terror, enquanto ele olhava para o caos abaixo. Ethan havia escorregado de seu quarto quando ouviu o barulho, e agora ele estava ali, sem entender o que estava acontecendo, apenas sabendo que todos estavam gritando com a tia Serena. Em um único batimento cardíaco, um pensamento imprudente passou pela mente de Serena. Ela não precisava fugir sozinha. Ela tinha um refém perfeito bem na frente dela. Antes que alguém pudesse reagir, Serena avançou para a escada com velocidade relâmpago. Ela pegou Ethan, ambos os braços travando o pequeno corpo do menino em seu peito, então recuou em direção à porta dos fundos. Sua voz soou, enlouquecida e selvagem. Se eu não conseguir nada, ninguém consegue nada. Ninguém. Nathan avançou, seu rosto contorcido de raiva e medo. Solte-o, Serena. Isso é entre você e eu. O menino não tem nada a ver com isso. Serena apertou o aperto, seu braço deslizando em volta do pescoço de Ethan como uma cobra. Mais um passo e eu o sufocarei. Você sabe que não estou brincando. Não tenho mais nada a perder, Nathan. Você quer testar se eu farei isso? Ethan soluçou, seu pequeno corpo lutando no aperto de Serena. Sua voz quebrou com terror puro. Papai e Vivian, me ajudem. Vivian saiu do canto da sala, sua voz tremendo, mas lutando para se manter firme. Serena, não faça isso. Por favor. Ele é apenas uma criança. Ele é inocente, ele não fez nada de errado. Serena virou a cabeça para Vivian, seus olhos injetados e queimando de ódio. Cale a boca. Você é quem estragou tudo. Se não fosse por você, ninguém saberia de nada. Se não fosse por você, eu teria conseguido. Você roubou tudo de mim. Tudo o que construí por 4 anos. Enquanto Serena estava distraída, gritando com Vivian, Nathan sinalizou para Marcos se mover pelo lado. Mas Serena não era estúpida. Ela viu instantaneamente e recuou rapidamente para a porta dos fundos, arrastando Ethan com ela. Não faça nada estúpido, ela gritou. Se alguém ousar seguir, eu o matarei. Então, antes que alguém pudesse detê-la, Serena empurrou a porta dos fundos para o lado e arrastou Ethan para fora. Na escuridão, passos apressados martelaram pelo caminho de cascalho, seguidos pelo estrondo de uma porta de carro e o rugido de um motor. O carro de Serena disparou da garagem, pneus gritando no cascalho, deixando uma nuvem de poeira antes de desaparecer na noite. Nathan correu para a porta, os olhos seguindo as luzes traseiras que desapareciam com fúria desesperada. Ele girou para Marcos, sua voz um rugido. Onde está o carro rastreador? Para onde ela está indo? Marcos já estava pegando seu telefone, verificando rapidamente.
Senhor, eu coloquei um rastreador GPS no carro dela mais cedo como você ordenou. Ela está indo para o norte da cidade. Nathan não perdeu outra palavra. Ele correu para o SUV preto estacionado na frente. Siga-a agora. Cada segundo que passa coloca meu filho em mais perigo. Vivian correu atrás dele, sua voz urgente. Eu também vou. Eu sei onde ela pode ir. Nathan parou por um instante, olhando para ela com suspeita. Vivian falou rapidamente. Eu ouvi a senhora mencionar uma casa antiga ao norte, a casa de Catherine, antes de ela se casar. Serena falava sobre isso quando bebia. Ela é obcecada por aquele lugar. Nathan acenou brevemente com a cabeça. Entre! Marcos pulou no banco do motorista. Nathan e Vivian subiram na parte de trás. O SUV rasgou a noite, seguindo o rastro do carro, carregando o único filho do chefe da máfia, perseguindo uma mulher perturbada que havia perdido tudo e não tinha mais nada a perder. A perseguição de vida ou morte havia começado, e Nathan sabia que tinha que encontrar Ethan antes que fosse tarde demais. O SUV preto rasgou a estrada, rompendo a noite escura como breu com faróis cegantes. Nathan sentou no banco de trás, seus olhos fixos na tela do GPS, onde um pequeno ponto vermelho continuava se movendo para o norte sem parar. Vivian sentou ao lado dele, seu rosto pálido como papel, sua mão apertando a maçaneta da porta tão firmemente que seus nós dos dedos tinham ficado brancos. Marcos estava ao volante, pé totalmente pressionado, o motor rugindo como um predador em perseguição. Ela está indo para o norte, Marcos relatou. Olhos nunca deixando a estrada em direção aos subúrbios. Sua velocidade sugere que ela está dirigindo muito rápido, provavelmente mais de 160 km/h. Vivian olhou para a tela, suas sobrancelhas se juntando, enquanto algo clicava em sua mente. Espere, essa direção não é o bairro antigo? Nathan se virou para ela. Que bairro antigo? Vivian explicou rapidamente. Ouvi a senhora mencioná-lo quando estava conversando com as outras empregadas. A casa antiga de Catherine, nos subúrbios onde ela morava antes de se casar com você. Serena fala sobre isso quando bebe sozinha em seu quarto. A senhora Webb disse, Serena é obcecada por aquele lugar. Sempre murmurando para si mesma sobre aquela casa como se fosse algo terrivelmente importante. A compreensão atingiu Nathan de uma vez e torceu em seu peito como uma faca. A casa antiga de Catherine, o lugar onde ela viveu os anos mais pacíficos de sua vida, e mais do que isso, era a rota que Catherine havia dirigido naquele dia fatídico 4 anos atrás, a estrada onde ela bateu e morreu. Marcos, vá para lá, Nathan ordenou, sua voz tensa. Eu sei onde ela está indo. No carro correndo à frente, Serena estava ao volante com olhos selvagens e mãos trêmulas. Ela dirigia como uma louca, furando sinais vermelhos, desviando entre as faixas, sem se importar com nenhuma lei de trânsito. Ao lado dela, Ethan estava encolhido no banco do passageiro, lágrimas molhando seu pequeno rosto, seu corpo lutando contra o cinto de segurança que o mantinha preso. Calha a boca! Serena gritou, seu olhar oscilando loucamente entre a estrada e a criança chorando. Calha a boca! Calha a boca! Calha a boca! Mas Ethan não parou. Pela primeira vez em 4 anos, preso na escuridão dos sedativos, o menino encontrou sua voz, e ele a usou para chamar o nome da pessoa em quem mais confiava. Aquela que o havia tirado do inferno. Aquela que o havia mostrado como era o amor. Vivian! Ethan gritou, sua voz quebrando com medo e desespero. Vivian! 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 No SUV que o perseguia, Nathan de repente ouviu aquele grito sair do pequeno alto-falante no painel. Marcos havia plantado um dispositivo de escuta no carro de Serena dias atrás, sob as ordens de Nathan. E agora os gritos desesperados de Ethan estavam chegando direto aos seus ouvidos. Vivian! 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 Nathan ficou rígido, seu coração apertando como se um punho o tivesse fechado. Seu filho estava chamando um nome,
Pela primeira vez em 4 anos, o menino estava claramente chamando alguém pelo nome. Mas esse nome não era papai, não era Nathan, era Vivian, a empregada com as luvas de borracha amarelas. A mulher que Nathan nunca se preocupara em realmente ver, aquela que havia escorregado para o quarto de seu filho à noite para segurar sua mão e sussurrar contos de fadas. Ela era quem Ethan chamava em seu momento mais desesperado. Ela era quem seu filho confiava e amava. A dor rasgou o peito de Nathan. Não ciúme, mas culpa. Onde ele estivera por 4 anos quando seu filho precisava de alguém para confiar? O que ele estivera fazendo enquanto Ethan estava preso na escuridão e ninguém ouvia seus gritos? Ele havia deixado uma estranha fazer o que ele, como pai, deveria ter feito. Vivian sentou-se ao lado dele, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto ela ouvia Ethan chamar seu nome. Ela levantou a mão para cobrir a boca, lutando para conter um soluço. Ethan, ela sussurrou, sua voz embargada. Aguente só mais um pouco. Estou indo. Nathan cerrou os dentes e virou-se para Marcos com olhos injetados. Mais rápido, mais rápido. Meu filho precisa de mim. O carro de Serena parou em frente a uma casa abandonada, escondida atrás de fileiras de árvores imponentes. O luar fraco descia, lançando uma névoa prateada fantasmagórica sobre a estrutura envelhecida. Esta era a casa de Catherine, antes de ela se casar com Nathan, o lugar onde ela havia vivido os anos mais pacíficos de sua vida, e também o lugar mais próximo da estrada fatídica onde ela havia batido e morrido 4 anos antes. Serena arrancou Ethan do carro, arrastou-o para a casa deserta, subiu a escada de madeira podre e saiu para a varanda do segundo andar. De lá, ela podia ver a rodovia serpenteando à distância, a estrada que sua irmã havia percorrido pela última vez. A estrada que Serena havia transformado no local de descanso de Catherine com suas próprias mãos. Minutos depois, o SUV preto de Nathan chegou, freios rangendo quando parou em frente à casa. Nathan saltou, correu em direção ao prédio, então congelou quando olhou para a varanda do segundo andar. Serena estava lá com as costas contra o guarda-corpo em decomposição, ambos os braços travados firmemente ao redor do corpo de Ethan. Ela estava tão perto da beirada que um pequeno empurrão os faria cair no chão duro abaixo. Mais um passo e eu solto. Serena gritou, sua voz alta ecoando pela noite silenciosa. Você quer ver se eu faço isso? Nathan levantou as duas mãos, forçando sua voz a ficar firme, embora seu coração estivesse batendo descontroladamente. Serena, acalme-se. O que você quer? Dinheiro. Eu lhe darei o quanto você quiser. Liberdade. Eu a deixarei sair do país e ninguém a perseguirá. O que você quiser, eu lhe darei. Apenas solte Ethan. Serena riu como uma louca, sua risada ecoando pela noite como o grito de um corvo. Tarde demais, tarde demais. É tudo tarde demais. Você pensa que o dinheiro pode consertar tudo. Você pensa que é alguém, o grande chefe da máfia. Você tem todo o dinheiro e poder do mundo, mas você não pode comprar o que eu quero. Nathan tentou dar um passo cuidadoso para mais perto, sua voz mais suave. Você não quer fazer isso. Aquele é Ethan. Ele é seu sobrinho. Ele é do sangue de Catherine, o sangue de sua irmã. Catherine, o nome atingiu Serena como um detonador. Ela gritou, sua voz estridente e cheia de ódio. Catherine, sempre Catherine. Minha vida inteira ouvi esse nome. Bela Catherine, perfeita Catherine, Catherine amada por todos. Eu odeio esse nome, eu a odeio. Eu odeio tudo o que ela representava. Enquanto Nathan tentava ganhar tempo e manter a atenção de Serena, Vivian saiu discretamente do SUV. Ela se moveu em direção à casa com passos lentos e não ameaçadores, como se estivesse simplesmente dando um passeio em um parque em uma tarde comum. Nathan a viu e gritou, Vivian, pare! Não se aproxime! Mas Vivian não parou.
Ela continuou andando, seus olhos castanhos levantados para a varanda, encontrando o olhar enlouquecido de Serena. Então ela falou, sua voz estranhamente calma na tensão sufocante. Serena, eu sei que você está sofrendo. Serena olhou para baixo, os olhos se estreitando com desprezo. O que você sabe? Você é apenas uma serva, uma empregadinha barata. O que você sabe sobre minha dor? Vivian não se encolheu. Ela continuou andando e continuou falando. Eu sei o que se sente ser abandonado. Eu sei o que se sente não ser amado. Eu sei o que se sente ficar na escuridão e ver outras pessoas terem tudo o que você sempre quis. Eu sei o que se sente ser invisível, como se você não existisse, como se você fosse apenas a sombra de outra pessoa. Serena vacilou. As palavras de Vivian caíram como agulhas cravadas direto em seu coração. Ela olhou para a empregada parada no quintal. E pela primeira vez, ela viu algo nos olhos de Vivian. Não medo, não desprezo, compreensão. A compreensão de alguém que havia vivido na escuridão, que havia conhecido a solidão e o abandono. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Serena. As primeiras lágrimas reais que ela havia derramado depois de anos usando uma máscara. Ela olhou para Vivian, sua voz tremendo. Você não entende. Você não pode entender. Vivian levantou o queixo, sua voz ainda calma, mas cheia de uma profunda sinceridade. Então deixe-me entender. Diga-me. Você está sofrendo há muito tempo. Você está sozinha há muito tempo. Deixe-me ouvir. Vivian continuou falando, sua voz gentil, mas carregando um peso que não podia ser negado. Catherine se foi. Serena, ela está morta há 4 anos. Você não pode vencer contra alguém que já está morto. Não importa o que você faça, Catherine sempre será a que todos amaram. Sempre a perfeita nas memórias das pessoas. E você está se transformando em um monstro. Machucar Ethan não diminui sua dor. Isso apenas a transforma naquilo que você mais odeia. Serena tremeu. As palavras de Vivian atingiram a parede que Serena havia construído ao longo de tantos anos como golpes de martelo. Sua voz se quebrou, fina e desesperada. Você não entende. Você não pode entender. Ninguém me entende. Então, como uma barragem que se rompe, tudo o que Serena havia guardado dentro de si, a vida inteira começou a jorrar. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Catherine roubou tudo de mim. Desde que éramos crianças, desde o momento em que tive idade suficiente para entender o mundo ao meu redor, meu pai a amava, a mimava, dava-lhe tudo. Minha madrasta também. Ela só tinha olhos para Catherine. Me tratava como se eu não existisse. Então Nathan veio. E claro, ele amava Catherine, casou-se com Catherine. Deu-lhe uma vida de sonho. E eu? O que eu era? Eu não era nada além de uma sombra. A filha bastarda. Ninguém queria olhar, ninguém reconhecia, ninguém amava. Nathan estava no quintal, ouvindo cada palavra. Seu corpo tenso como um arame. Ele queria gritar, queria correr lá para cima e arrancar Ethan dos braços de Serena. Mas ele sabia que qualquer movimento brusco poderia colocar seu filho em perigo. Tudo o que podia fazer era ficar ali, punhos cerrados, e ouvir. Serena continuou gritando, sua voz enlouquecida e cheia de ódio. O acidente. Todos pensam que foi um acidente. Todos pensam que Catherine teve azar. Todos choraram por ela, mas ninguém sabe a verdade. Nathan rugiu de baixo, sua voz trovejando na noite. O que você fez com o carro de Catherine? Serena olhou para ele, olhos selvagens e desequilibrados. Então ela gritou a verdade que havia enterrado por 4 anos. Eu sabotei os freios. Eu a matei. Eu matei minha irmã perfeita. Um silêncio mortal engoliu a casa abandonada. Nathan ficou como se atingido por um raio, seu corpo inteiro tremendo com a fúria fervendo em suas veias. Catherine não morreu em um acidente. Sua esposa fora assassinada.
assassinada por sua própria irmã. Serena continuou, sua voz engasgando entre soluços. Eu só a queria morta. Eu não sabia que Ethan estava no carro naquele dia. Quando ele sobreviveu, eu pensei que era uma oportunidade. Se ele se tornasse um vegetal, Nathan o esqueceria, o entregaria a mim para cuidar. Lentamente se voltaria para mim. Eu teria tudo o que Catherine tinha. Finalmente eu seria amada. Enquanto Serena chorava e perdia o foco, Ethan viu sua chance. Ele não era mais a criança indefesa anestesiada por sedativos. Ele abriu a boca e mordeu com força o braço que o segurava. Serena gritou de dor. Um instinto a fez afrouxar o aperto por um segundo, e esse segundo foi tudo o que Ethan precisava. Ele se soltou, correndo para as escadas em pequenas pernas que eram rápidas e seguras. Nathan subiu a escada como uma flecha, subindo 2 e 3 degraus de cada vez, pegando seu filho nos braços no meio do caminho. Ele segurou Ethan com força, pressionando o pequeno corpo do menino contra seu peito, como se aterrorizado de que alguém pudesse arrebatá-lo novamente. Marcos subiu na varanda logo depois, derrubou Serena no chão e algemou seus pulsos antes que ela pudesse reagir. Serena estava deitada nas tábuas de madeira podre, gritando e soluçando como uma louca. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser amada. Por que ninguém me ama? Por quê? Vivian subiu as escadas, correu para Nathan e Ethan e os abraçou, lágrimas molhando suas bochechas. Os três ficaram ali, abraçando-se na casa abandonada, sob o luar fraco, diante dos gritos selvagens da mulher que havia causado cada pedaço dessa tragédia. Ethan soluçava nos braços de seu pai, nos de Vivian, mas não era mais o choro de medo. Era o choro de uma criança finalmente liberta, finalmente segura nos braços das pessoas que o amavam. E Nathan, o chefe da máfia frio e impiedoso, pela primeira vez em 4 anos, deixou as lágrimas escorrerem por suas bochechas sem tentar escondê-las. A justiça foi feita rapidamente nas semanas seguintes àquela noite horrível. Agora, 6 meses depois, a verdade havia sido totalmente documentada. E as cicatrizes estavam começando a cicatrizar. Nathan estava sentado em seu escritório, e à sua frente jazia uma pilha grossa de documentos contendo os resultados da investigação abrangente que ele havia ordenado. Primeiro vieram os resultados do teste de DNA. Ethan era 100% filho biológico de Nathan Blackwell. Nem um pingo de dúvida, nem um único por cento de erro. Serena havia mentido sobre o caso de Catherine, havia inventado a história de outro homem para abalar Nathan, para fazê-lo questionar sua esposa, para justificar o crime que ela havia cometido. Catherine nunca havia traído seu marido. Ela havia amado Nathan com todo o seu coração até o último segundo de sua vida. Nathan fechou os olhos, sentindo como se uma porção do peso tivesse sido levantada de seus ombros. Pelo menos a memória de Catherine permaneceu intacta e pura. Em seguida vieram as descobertas sobre o acidente de carro de 4 anos antes. A polícia reabrira o caso com as novas evidências que Marcos havia reunido. O mecânico que havia feito a manutenção do carro de Catherine foi encontrado e interrogado. Ele admitiu que depois que terminou o trabalho, uma mulher foi à garagem e pediu para verificar o carro sozinha. Essa mulher era Serena Cross. Especialistas forenses reexaminaram o que restou do veículo e confirmaram que o sistema de freios havia sido deliberadamente sabotado. Isso não foi um acidente, isso foi assassinato. Serena Cross foi acusada de assassinato em 1º grau, juntamente com uma longa lista de acusações adicionais, incluindo abuso infantil, envenenamento, sequestro e falsa acusação, com evidências inegáveis e sua própria confissão perante múltiplas testemunhas. A sentença esperada era prisão perpétua sem liberdade condicional. Ela nunca mais veria a luz do sol da liberdade. O Dr. Howard Preston também não escapou. Sob interrogatório, ele confessou tudo. Serena o havia pago para prescrever sedativos para Ethan,
Havia exigido que ele falsificasse registros médicos. Havia transformado uma criança saudável em um vegetal por 4 anos. Ele foi despojado de sua licença médica permanentemente e acusado como cúmplice de abuso infantil. Sua carreira e sua vida estavam efetivamente acabadas. De volta à mansão, Nathan convocou toda a equipe para o grande hall. A senhora Webb, a velha governanta que trabalhava ali há 20 anos, desabou de joelhos aos pés de Nathan, lágrimas molhando seu rosto enrugado. Ela engasgou. Eu sabia que algo estava errado. Eu vi Serena dar o remédio ao menino todas as manhãs. Eu vi o menino mudar depois de cada dose. Mas eu estava com medo. Eu não ousei falar. Por favor, me perdoe. Nathan olhou para ela, olhos frios como gelo. Seu silêncio fez meu filho suportar 4 anos de inferno. Você o viu sofrer todos os dias e não fez nada. Saia da minha casa agora mesmo. A senhora Webb soluçou enquanto era levada para fora da mansão. E ela não foi a única. Todo funcionário que sabia e escolheu o silêncio, todos que se afastaram do sofrimento de uma criança foram dispensados sem misericórdia. Nathan não tinha paciência para a covardia. A única coisa brilhante em toda aquela escuridão foi a recuperação de Ethan. Uma vez que os sedativos pararam, o menino se recuperou em uma velocidade surpreendente. Ele começou a falar mais, a andar normalmente. Ele até corria pelo jardim com risadas brilhantes ecoando pelos terrenos da mansão. O pediatra que Nathan contratou examinou e confirmou que Ethan não tinha nenhum dano cerebral permanente. O menino estava fazendo uma recuperação notável. Ele precisava de tempo para curar tanto seu corpo quanto seu espírito. Cada passo que ele dava no gramado era uma vitória da ciência médica, da fisioterapia e, acima de tudo, do amor inabalável de Nathan e Vivian. Uma tarde, Nathan chamou Vivian para seu escritório. Ela entrou com uma expressão preocupada, sem saber o que seu empregador queria dizer. Nathan estava junto à janela, olhando para o jardim onde Ethan brincava. Então se virou para encará-la. Sua voz era baixa e sincera. Obrigado, Vivian. Você salvou meu filho. Você me salvou. Vivian abaixou a cabeça, suas bochechas esquentando. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. E eu acho que agora que tudo acabou, eu deveria ir. Meu trabalho aqui está feito. Nathan se aproximou, parando na frente dela, seu olhar segurando o dela com uma sinceridade que ela nunca havia visto naquele homem. Fique, não como empregada. Como tutora de Ethan, ele precisa de você. Ele confia em você mais do que em qualquer um neste mundo. Ele fez uma pausa por um momento, então acrescentou, sua voz mais suave. E eu também. Vivian levantou a cabeça, encontrou os olhos de Nathan e, pela primeira vez, ela não viu um chefe da máfia frio, mas um pai tentando consertar o que havia sido quebrado. Um homem procurando redenção. Ela acenou com a cabeça. Eu vou ficar. A mansão que antes fora fria e sombria como uma prisão havia mudado completamente. As cortinas pesadas foram substituídas por cortinas leves e transparentes que deixavam a luz do sol entrar em cada canto. Risadas de crianças ecoavam pelos corredores. O som de pequenos pés correndo pelos pisos de madeira. Vozes alegres chamando em explosões brincalhonas. Essa não era mais uma casa de escuridão e segredos. Este era um lar de verdade. Ethan estava frequentando a escola normalmente em uma escola primária perto da propriedade. E ele se adaptou rapidamente aos seus colegas. Ele não era mais a criança encolhida em si mesma em uma cadeira de rodas com olhos vazios. Ele era um menino de 6 anos animado, travesso e rápido, o garoto mais rápido da sua turma. Sua professora não conseguia parar de elogiar sua inteligência e sua rapidez em aprender. O médico disse que 4 anos sendo envenenado com sedativos não deixaram nenhum dano físico permanente. Mas o espírito de Ethan precisaria de tempo para se curar. Felizmente, ele tinha Vivian ao seu lado. Vivian havia se tornado oficialmente a tutora de Ethan. Não mais a empregada com luvas de borracha amarelas esfregando o chão
Ela o ajudava com a lição de casa todas as tardes, lia-lhe contos de fadas todas as noites, e ela era a primeira pessoa que ele procurava quando pesadelos o acordavam na escuridão. Além de cuidar de Ethan, Vivian voltou para a faculdade para terminar o curso de psicologia que havia sido forçada a abandonar anos atrás. Nathan cobriu toda a sua mensalidade, mas Vivian insistiu que pagaria cada dólar após a formatura, assim que tivesse um emprego estável. Ela não queria dever nada a ninguém. Mesmo que essa pessoa fosse Nathan Blackwell, Nathan também havia mudado. O chefe da máfia frio de ontem agora voltava para casa mais cedo, passava mais tempo com seu filho e sorria mais. Ele ainda dirigia seu império do submundo. Ainda o homem poderoso que toda Chicago tratava com cautela. Mas no momento em que ele atravessava os portões da mansão, ele se tornava um pai comum. Um homem comum aprendendo a amar novamente desde o início. O que cresceu entre Nathan e Vivian não foi amor à primeira vista. Não chegou em um momento dramático ou um beijo inesperado. Foi construído lentamente, dia após dia, do respeito à confiança, e então da confiança em algo mais profundo. Nenhum dos dois havia ousado nomear. Era nas manhãs quando os três se sentavam para o café da manhã, Ethan tagarelando sobre o sonho que tivera na noite anterior, Vivian rindo e pedindo mais detalhes, e Nathan observando-os com um sorriso quieto na boca. Era nas noites tardias, depois que Ethan estava dormindo, quando Nathan e Vivian conversavam na sala de estar sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro, sobre coisas que nunca haviam compartilhado com mais ninguém. Era nos olhares roubados quando pensavam que o outro não estava prestando atenção. Os sorrisos compartilhados quando Ethan fazia algo bobo. O toque acidental das mãos que os fazia ambos se sobressaltar. Naquela tarde, Nathan voltou para casa mais cedo do que o normal. Quando ele entrou no jardim, ele viu Ethan correndo com algumas crianças da vizinhança pelo gramado verde. O menino estava muito à frente, pequenas pernas bombeando rápido, cabelo castanho voando ao vento. Ele cruzou a linha de chegada primeiro e se virou com um sorriso radiante quando avistou seu pai. Pai, eu sou o mais rápido. Ethan correu para Nathan, braços levantados para ser pego. Nathan riu, abaixou-se, pegou seu filho e o girou até o menino guinchar de riso. Você foi ótimo. Quem te ensinou a correr tão rápido? A Vivian me ensinou, disse Ethan, ainda ofegante da corrida. Ela disse que aprendeu a correr para pegar o ônibus quando era pequena, porque se perdesse o ônibus, seus pés ficariam cansados de andar. Nathan levantou os olhos para a varanda onde Vivian estava encostada em uma coluna, observando pai e filho com um sorriso gentil. O sol dourado da tarde iluminava seu rosto, fazendo seus olhos castanhos quentes brilharem. E naquele momento, Nathan sentiu algo que ele pensou ter perdido para sempre depois que Catherine morreu. Felicidade. Entrem e peguem um pouco de água. Nathan sentou Ethan e bagunçou seu cabelo. Quero conversar com Vivian por um momento. Ethan olhou para seu pai, então para Vivian, um sorriso maroto se espalhando por seu rosto. Papai quer conversar sobre coisas de adulto de novo. Então, antes que Nathan pudesse reagir, o menino riu e correu para dentro, deixando Nathan e Vivian parados no jardim ensolarado, cercados pelo canto dos pássaros e o leve perfume das flores. Nathan e Vivian estavam de frente um para o outro no jardim. O sol do final da tarde, dourado como mel, escorria pelos ombros dela e iluminava seus cabelos castanhos e olhos quentes. Nathan respirou fundo, procurando as palavras certas para o que precisava dizer. A advogada me ligou hoje. Vivian ouviu isso e seu rosto se contorceu de preocupação imediatamente. É algo sobre custódia? Serena fez algo da prisão? Nathan balançou a cabeça. Não, não é sobre Ethan. Eles ligaram sobre seu contrato de trabalho. Vivian ficou pálida, seu coração parecendo pular uma batida. O que ela havia feito de errado? Ela havia se aproximado demais dessa família. Ela havia cruzado uma linha que um tutor não deveria cruzar. Eu fiz.
Eu fiz algo errado. Nathan olhou para ela, seus olhos gentis de uma forma que ela nunca havia visto nele antes. Eu quero cancelar o contrato. O coração de Vivian afundou. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela era apenas uma empregada, uma tutora temporária, não alguém que pertencia ao mundo de Nathan Blackwell. Ela abaixou a cabeça, sua voz pequena e trêmula. Eu entendo. Se você precisa que eu vá embora, vou arrumar minhas coisas esta noite. Mas Nathan se aproximou, parando bem na frente dela. Você não entende, Vivian. Eu não quero que você seja mais uma funcionária. Vivian levantou a cabeça, a confusão enchendo seus olhos. Nathan continuou, sua voz baixa e sincera. Quando voltei para casa naquele dia e a vi no gramado com Ethan, não vi apenas uma babá. Vi o que esta casa estava perdendo há 4 anos. Vi o que eu estava perdendo há 4 anos. Luz, riso, calor. Ele fez uma pausa, então continuou. Nestes últimos 6 meses, você me ensinou a ser pai. Você me ensinou que dinheiro e poder não significam nada se não houver ninguém para compartilhar risadas. Você me ensinou que o amor não pode ser comprado com dólares. Ele precisa ser construído com tempo e sinceridade. Você nos salvou, Vivian, tanto a Ethan quanto a mim. Nathan enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de veludo preta, então levantou a tampa. Dentro havia um delicado colar de platina com um pingente finamente trabalhado em forma de um minúsculo avião de papel. Vivian o encarou, olhos arregalados de surpresa. Esta foi a primeira coisa que Ethan desenhou quando se recuperou. Nathan explicou. Um avião de papel? Ele disse, simboliza liberdade, ser capaz de voar para onde você quiser sem que ninguém o impeça. Mandei fazer um colar com ele para você. Ele tirou o colar e gentilmente o prendeu no pescoço de Vivian. Eu não estou pedindo em casamento, ainda não. Eu sei que você precisa terminar a escola. Você precisa do seu próprio caminho. Você precisa provar ao mundo e a si mesma que pode se sustentar. Eu respeito isso, mas quero que você fique. Não como funcionária, não como tutora, mas como família, nós 3. Sem contrato, sem limites, sem distância, apenas nós. Vivian sentiu as lágrimas subirem aos olhos, e ela não conseguiu mais contê-las. Elas escorregaram por suas bochechas. Mas não eram as lágrimas de dor que ela havia derramado tantas vezes em sua vida. Eram lágrimas de felicidade. Você e Ethan me salvaram também. Ela sussurrou, sua voz embargada. Eu não tinha nada antes de vir para cá. Nenhuma família, nenhum lar, nenhum futuro. Ethan me deu uma razão para viver. Me deu alguém para amar e proteger. E você? Você me deu um lugar para pertencer. Vivian acenou com a cabeça. Então levantou-se na ponta dos pés e abraçou Nathan. Ele a segurou forte, sentindo o calor do corpo dela permear o espaço frio dentro de seu peito. Então eles se beijaram. Seu primeiro beijo, lento, doce, cheio de promessas. Não o beijo ardente de paixão, mas o beijo gentil de 2 almas que se encontraram depois de tanto sofrimento. Papai e Vivian estão se beijando. Nojento, a voz de Ethan soou da varanda, fazendo-os estremecer e se separar. Ele estava lá segurando um copo de água, seu rosto contorcido como se tivesse acabado de morder um limão. Nathan e Vivian se olharam, então ambos caíram na gargalhada. Ethan correu, enfiou-se entre eles, e os 3 se abraçaram no jardim, encharcados pelo pôr do sol. Eu quero que a gente vá para a praia amanhã, disse Ethan, seus olhos se iluminando. A Vivian nunca viu o oceano. Nathan olhou para Vivian surpreso. Sério? Você nunca viu o oceano? Vivian corou um pouco envergonhada. Eu não fui a muitos lugares quando era pequena. O oceano sempre foi um sonho distante para mim. Nathan sorriu. O sorriso mais caloroso que ele tivera desde que Catherine morreu. Então arrume suas malas. Amanhã vamos à praia. Depois de amanhã vamos às montanhas.
Temos uma vida inteira para compensar o tempo que perdemos. Os três entraram juntos na casa. Uma luz amarela e quente escorria de dentro para recebê-los. Nathan observou Vivian segurando a mão de Ethan, observou seu filho falando sem parar sobre ondas e castelos de areia, e ele percebeu algo. A felicidade havia entrado em sua vida pela porta dos fundos, em um uniforme verde barato e luvas de borracha amarelas brilhantes. Não chegou na forma que ele esperava, não veio da maneira que ele imaginou, mas veio e era real. A porta se fechou atrás deles, deixando o jardim afundar na gentil escuridão da noite. Aquele jardim agora guardava um segredo. O segredo de como um par de luvas amarelas baratas havia mudado o destino de três almas para sempre. A história deles não terminou com a familiar frase, viveram felizes para sempre. Terminou com algo melhor, mais verdadeiro e mais bonito. Eles foram corajosos e realmente viveram. A história termina aqui. Desta história, podemos tirar muitas lições valiosas para a vida. Primeiro, o amor sincero não precisa de dinheiro ou status. Precisa apenas de um coração que saiba cuidar e esteja disposto a sacrificar. Vivian não tinha nada além de sua bondade. No entanto, ela salvou uma criança de uma forma que milhões de dólares não poderiam. Segundo, nunca fique em silêncio diante do mal, porque o silêncio é cumplicidade. Terceiro, família não é sobre sangue. É sobre as pessoas dispostas a ficar ao seu lado em seus momentos mais difíceis. E, finalmente, a felicidade às vezes vem dos lugares onde você menos espera, desde que você abra seu coração para recebê-la. Obrigado por acompanhar a história até o último minuto. Como você se sentiu com esta história? Ela o lembrou de algo na vida real? Por favor, deixe um comentário e compartilhe o que está em seu coração. Nós realmente queremos ouvir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos para você todos os dias. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de calma e paz. Adeus e até o próximo vídeo.